Olá, irmãos. Estamos chegando hoje à nossa terceira mensagem dessa série, na qual nós temos trabalhado a cruz de Cristo. O tema da nossa mensagem de hoje é propiciação. E eu queria te convidar para nós lermos os nossos textos bases, para a gente poder, então, entrar nesse tema tão precioso. Nós vamos ler três trechos da Bíblia nesse primeiro momento, lá em Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao 26, e depois na primeira epístola de João. Vamos ler então aqui Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ler agora 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois o capítulo 4, o versículo 10. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E no capítulo 4, versículo 10 dessa mesma epístola, o apóstolo João escreveu o seguinte: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nas duas primeiras mensagens, nós vimos a centralidade e a necessidade da cruz. Nós vimos como Deus, em seu santo amor, nos substituiu em Cristo Jesus, a fim de sofrer a condenação dos nossos pecados lá na cruz, para que nós pudéssemos receber do seu perdão e somente assim acessarmos novamente a sua santa presença. É por essas razões que a cruz é considerada o coração do Evangelho, o ápice da mensagem e da história da redenção. Tendo visto esses fatos gloriosos, nós vamos passar agora do fato em si para as suas realizações. Isto é, nós vamos passar daquilo que a cruz foi, do seu significado, para aquilo que ela realizou em nosso favor, as suas realizações. Com efeito, na cruz, Cristo proveu salvação. Essa é, sem dúvida alguma, a maior realização da cruz. Mas, durante as próximas, contando com essas 4 mensagens, nós veremos esse fenômeno da salvação a partir de 4 perspectivas diferentes. A Escritura nos revela a salvação a partir de algumas imagens. Então, nós veremos isso a partir dessa mensagem, as 4 imagens utilizadas no Novo Testamento para retratar as realizações da cruz de Cristo. E essas 4 imagens estão sintetizadas nas expressões propiciação, redenção, justificação e reconciliação. As 3 passagens que nós lemos aqui no início, elas trabalham com a primeira das imagens de salvação, que é a propiciação. Diz a Bíblia que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que significa essa expressão, propiciação, porque é uma expressão que não é tão comum, nos nossos dias. Vamos ver, então, o significado e o contexto no qual essa expressão
é utilizada. Me permita utilizar aqui a definição apresentada pelo Dicionário da Bíblia de Almeida, segundo a qual propiciação é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Eu vou repetir. Propiciação é ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. A expressão propiciação era muito comum no contexto do templo, num culto no qual sacrifícios eram oferecidos com o fim de apaziguar a ira divina. E essa expressão e a ideia que acompanha eram comum não apenas no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, dos judeus, mas também em meio aos povos pagãos, porque os povos pagãos lidavam com a ira de suas divindades mediante o oferecimento de sacrifícios propiciatórios. Assim, enxergar a obra da cruz a partir do prisma da propiciação nos permite refletir a respeito de um dos temas mais desprezados em nossos dias, que é a ira de Deus. Não há nada de popular nisso. Não é nem um pouco palatável falar a respeito da ira de Deus, mas nós veremos hoje o quão essencial é entender e compreender a ira de Deus para que nós possamos, então, ver o tamanho do amor e da graça de Deus. Muitos têm dificuldade de conciliar essas verdades que são igualmente reveladas na Bíblia. Deus é amor, contudo ele se ira. Alguns preferem se afastar dessa segunda verdade, da verdade de que Deus se ira, tentando oferecer interpretações alternativas para aqueles textos que claramente retratam a ira de Deus. Contudo, como veremos hoje, só é possível conhecer o verdadeiro amor de Deus se antes nós compreendermos a sua ira e a maneira pela qual o Senhor decidiu lidar com a sua ira. Então, o segundo ponto da nossa mensagem hoje é a ira de Deus. E eu preciso começar fazendo uma afirmação categórica. A ira de Deus é santa. E é neste ponto que a ira de Deus se distingue da ira humana e da ira dos falsos deuses. A ira humana, muitas vezes, está fundada em razões e motivos banais, egoístas. Nos iramos quando temos nossas vaidades feridas. E é por isso que a Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Igualmente, os deuses dos povos pagãos se iravam por questões frívolas. Ao contrário do nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que se ira apenas e tão somente contra a maldade que se expressa, que se revela, por meio do pecado, da impiedade e da injustiça, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. E uma das formas que temos de enxergar a distinção entre a ira de Deus e a ira dos falsos deuses é por meio do relato do dilúvio. Esse fenômeno de proporções catastróficas, que está relatado lá nos capítulos 6 a 8 de Gênesis, ele tem histórias paralelas em muitas culturas de diversos povos por todo o mundo. Inclusive, povos indígenas aqui no Brasil têm relatos a respeito do dilúvio. E, no entanto, há traços muito importantes que distinguem, que diferenciam essas histórias dos povos pagãos daquela que está revelada na Bíblia. O dilúvio, conforme exposto na Escritura Sagrada, na Bíblia, é uma grande expressão da natureza da ira de Deus, que é santa e que sempre vem acompanhada de graça e misericórdia. Porque quando nós olhamos lá para Gênesis, nos capítulos 6, 7 e 8, nós vemos que, diante da corrupção humana, Deus decide mandar um castigo de proporção mundial, que é o dilúvio.
Todavia, por sua graça, Deus preserva uma família, e com essa família, né, os casais ali das espécies de animais, por meio da arca, que é um símbolo de Cristo. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 6 de Gênesis, nos versículos 5 a 8, no trecho em que está bem claro o motivo, a razão pela qual Deus envia o dilúvio. Está escrito o seguinte, Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Certamente você conhece a história do dilúvio, mas eu acho importante ressaltar alguns pontos aqui nesse trecho, né, da Bíblia em que nós lemos. O primeiro deles é que o dilúvio foi ordenado por Deus. O dilúvio não foi fruto do acaso, não foi uma obra de Satanás. O dilúvio foi ordenado por Deus. O segundo ponto é que Deus ordena o dilúvio porque ele se ira, ele se entristece diante da condição humana, por conta da maldade que havia se multiplicado na terra e que tinha tornado todo o desígnio do coração dos seres humanos mau, continuamente mau. Essa é a causa da ira de Deus que traz esse castigo, né, o dilúvio. Portanto, a causa da ira de Deus no dilúvio é muito clara: a maldade e o pecado humano. Contudo, é preciso destacar ainda que, em meio ao juízo, Deus manifesta a sua graça soberana. A Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E graça nada mais é do que favor imerecido. E Noé, então, encontrando favor aos olhos do Senhor, é preservado juntamente com sua família e com os casais de animais. Então veja, encontramos nessa passagem aqui do dilúvio as características da ira de Deus. Primeiro, a ira de Deus é santa porque ela se manifesta contra o mal. Isso é essencial para que possamos afirmar que Deus é bom e santo. Porque, sendo Deus santo e bom, ele não pode permanecer inerte diante do mal e do pecado. Se Deus, podendo fazer algo, não fizesse, a sua santidade e a sua justiça, a sua bondade seriam colocadas sob suspeição. Em segundo lugar, a passagem do dilúvio nos ensina que o mesmo Deus que ordena o juízo provê salvação. E essa é a mensagem que a propiciação tem a nos passar. Porém, antes de prosseguirmos, permita-me apontar o principal ponto de distinção entre a narrativa bíblica e as narrativas pagãs a respeito do dilúvio. Você lembra que eu te disse que há muitas histórias correlatas, né, que nas várias culturas dos povos que também remetem à ideia de que houve um dilúvio? Há um relato paralelo a respeito do dilúvio que foi escrito pelos Sumérios, que foi um povo que viveu na região da Mesopotâmia, né, no sul da Mesopotâmia, na Antiguidade. Esse relato está num escrito denominado Epopeia de Gilgamesh. Por meio dessa história, os Sumérios também testemunham a ocorrência de um grande dilúvio. Contudo, na narrativa sumeriana, os deuses pagãos trazem esse castigo, esse dilúvio, por motivos mesquinhos e vaidosos. E aqui é o ponto de grande distinção da narrativa bíblica. Lá na história dos Sumérios, os deuses queriam controlar o crescimento da população humana porque eles estavam simplesmente irritados com o barulho que as pessoas produziam. Né? Na narrativa dos Sumérios, os deuses estavam incontentes com o povo fazendo muito barulho, estava crescendo a população, então eles decidem enviar um dilúvio.
Então veja, a ira desses falsos deuses é muito semelhante à nossa ira. É uma ira baseada em motivos fúteis, vaidades. Ao contrário do nosso Deus, cuja ira é uma expressão da sua santidade e justiça. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra o mal. Então, nós podemos afirmar que Deus se ira. Isso é uma verdade revelada na Bíblia. E Deus se ira por causa do pecado. E a ira de Deus que se manifesta contra o pecado precisa ser apaziguada, precisa ser aplacada, para que nós, pecadores, não sejamos consumidos. E é aqui, exatamente aqui, que nós nos encontramos com a propiciação. E esse é o terceiro ponto e último ponto da nossa mensagem de hoje. A propiciação. A ira e a propiciação caminham juntas, pois propiciação, como nós vimos lá na definição do dicionário da Bíblia de Almeida, é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, satisfazendo sua santidade e justiça. Isso é propiciação. O apóstolo João pôde afirmar que Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados. Lá naquele texto que nós lemos, 1 João capítulo 2, 1 e 2. Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, diz o apóstolo João. Ou seja, ao se oferecer na cruz, Jesus estava, antes de mais nada, aplacando, apaziguando a ira de Deus que se manifesta contra os nossos pecados, tornando o próprio Deus, assim, propício, favorável a nós. Dizer que alguém é propício a nós quer dizer que essa pessoa é favorável a nós. Então, ali na cruz, Jesus estava aplacando a ira de Deus, apaziguando a ira de Deus que se manifesta contra os nossos pecados e tornando Deus, fazendo Deus favorável, propício a nós. O cálice que Jesus tanto temia beber, ao ponto de suar sangue lá no Getsêmani, não era a dor ou sofrimento físico que a cruz poderia lhe ocasionar. Aqui é uma questão muito importante ser ressaltada, porque muitos olham para essa passagem da história e da vida de Jesus, que pode ser encontrada aí nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, e pensam que a oração de Jesus ali, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Muitos enxergam nisso o terror e a angústia que Jesus já estava sentindo por antecedência a respeito da dor e do sofrimento que ele haveria de passar ali na cruz. Mas eu quero te dizer que não. Jesus não estava angustiado, temendo os pregos que haveriam de perfurar as suas mãos ou os seus pés, nem a coroa de espinho que seria colocada sobre a sua cabeça, muito menos os chicotes ou os outros meios de dor física aos quais ele seria submetido. O que Jesus tanto temia era a ira amarga de Deus que haveria de ser despejada sobre ele quando ele se colocasse no lugar dos pecadores. O cálice na Bíblia, o cálice de Deus, na Bíblia, é sempre uma referência à ira de Deus. Você pode conferir isso depois lá em Salmos capítulo 75, versículo 8, Isaías 51, versículo 17, Apocalipse 16, versículo 19, e há outras referências que nos mostram que o cálice de Deus na Bíblia é o cálice da sua ira. Então, era isso que, se possível fosse, Jesus queria ter evitado, a ira santa de Deus. Mas louvado seja Deus, porque o Filho se submeteu à vontade do Pai e bebeu do cálice que o Pai lhe deu. Jesus diz isso lá em João capítulo 18, versículo 11. Não beberia eu do cálice que o Pai me reservou? E esse cálice era o cálice da ira amarga, santa e justa, pois era a ira de Deus contra os nossos pecados. Jesus foi o sacrifício único e perfeito que aplacou a santa ira de Deus. O apóstolo Paulo, por sua vez, no texto que nós lemos de Romanos capítulo 3, ele ressaltou que foi o próprio Deus quem apresentou a Cristo como propiciação.
E Paulo enxerga nisso, nesse ato de Deus de entregar o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sendo uma manifestação da justiça de Deus. Ele vai dizer lá no capítulo 3 de Romanos, dos versículos 24 a 26, ele diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, a iniciativa de aplacar a ira de Deus partiu do próprio Deus. E o único capaz e suficiente de cumprir tal missão era uma das pessoas da Trindade, o Filho, que se fez carne. Então, Deus proveu o meio necessário e suficiente para apaziguar a sua ira, que repousava sobre nós. Foi o próprio Deus que criou o meio, de lidar com a sua ira para que essa ira não fosse despejada sobre as nossas cabeças. E isso, irmãos, é o que distingue o Evangelho de todas as demais religiões. Pois todas as religiões, sem exceção, são um esforço humano de se religar a Deus. O Evangelho, por outro lado, é o anúncio, a boa notícia de tudo aquilo que Deus fez para se reconectar conosco e nos reconectar com Ele. O Evangelho é a iniciativa de Deus de se reconectar com o homem, e não o homem tentando se reconectar com Deus. Mas Paulo afirma ainda que Deus fez isso, deu seu Filho, entregou o seu Filho como propiciação para manifestar a sua justiça. Ali na cruz, Deus estava acertando as contas com a humanidade caída. Ele não deixou nenhum pecado impune. A punição que nós merecíamos sofrer, ele lançou sobre Cristo, satisfazendo assim a sua justiça. Mas olha que interessante, João olha para o mesmo fato, para a mesma verdade, a verdade de que Deus entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, e enxerga nisso o amor de Deus, a expressão maior do verdadeiro amor. Lá no texto que nós lemos no início, em 1 João 4,10, o apóstolo João diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Paulo enxerga a justiça de Deus sendo satisfeita. João enxerga o amor de Deus sendo revelado. Porque tanto a justiça como o amor de Deus são manifestados na cruz. Porque ali Deus satisfez a sua ira, satisfez a sua justiça, punindo-se a si mesmo em nosso lugar, revelando assim o seu amor. Contudo, Deus não fez isso somente por nós. O apóstolo João diz que ele fez isso por todos aqueles que em qualquer lugar do mundo creem em Jesus. João afirma que Cristo é a propiciação, não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Agora, eu quero que você entenda essa afirmação de João, porque isso não significa que todos serão salvos da ira de Deus de maneira automática, independente de qualquer coisa. Essa ideia, é até mesmo uma heresia própria do universalismo. De fato, a obra da cruz é suficiente, ou seria suficiente e capaz de salvar a todas as pessoas. No entanto, Deus só aplica a propiciação da cruz de Cristo àqueles que creem no Filho. A obra da cruz somente é aplicada, somente gera os seus efeitos de salvação sobre a vida daqueles que creem, conforme ressaltado por Paulo em Romanos. Então, nós precisamos de ler esses textos em conjunto. O apóstolo João dizendo que ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro,
em conjunto com o que Paulo diz lá em Romanos, quando ele afirma que, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E o próprio Senhor Jesus ressaltou essa verdade a respeito do alcance da sua obra de salvação, sobre quem essa obra geraria seus efeitos. Isso está lá em João capítulo 3, versículo 36, quando Jesus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, para aqueles que permanecem rebeldes contra o Filho, que não creem no Filho de Deus, sobre essas pessoas permanece a ira de Deus. Nós podemos concluir então, irmãos, a partir disso que vimos nessa mensagem de hoje, que Cristo, como propiciação, nos mostra que, antes de sermos salvos do inferno, de Satanás, dos nossos pecados, nós somos salvos da ira de Deus. É dessa ira santa que a cruz nos livra. Porque, como diz o autor de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Somente em Cristo nós estamos a salvos da ira de Deus, que há de se manifestar de maneira completa e definitiva no juízo vindouro. Fora de Cristo, todo e qualquer ser humano permanece debaixo da ira de Deus. Não saia de Cristo, permaneça em Cristo. Não importa o que aconteça, permaneça nele até o fim, pois naquele grande dia só haverá salvação para mim e para a sua vida se Deus, ao olhar para nós, nos enxergar em Cristo. Fora dele, não há mérito humano que possa nos salvar. Em nossa próxima mensagem, nós vamos contemplar esse mesmo fenômeno, o fenômeno da salvação, sob a perspectiva da redenção, sob um outro olhar. Então, eu te convido para permanecer conosco nessa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua célula, derramando graça, derramando virtude do Espírito Santo sobre vocês. É o que nós mais desejamos.